Olá, meus irmãos. Eu estou aqui gravando um vídeo, com um breve comentário dessa revista Palavra e Vida, multiplicando discípulos, obediência ao ID de Cristo, lição 6, multiplicando a visão de Deus, contexto de Gênesis 1, 28, crescei e multiplicai-vos. Multiplicar, eu fiquei pensando do ponto de vista da ciência e da medicina, as células, elas se multiplicam, os organismos, as organelas do corpo humano, célula, músculo, tendões, não é verdade? O corpo humano, ele se multiplica, as pessoas se multiplicam, os micro-organismos, como bactérias, como fungos, como vírus, como esporos, protozoários, eles se multiplicam. Aliás, a ordem natural da vida é o crescimento. Se numa igreja, por exemplo, uma igreja com 20 a 30 anos de fundação, de organização, ela deve, pela lógica, pelo tempo de fundação e de trabalho, de evangelismo, evangelização e outras coisas mais, frente de multiplicadora. Agora nós temos os PGMs, nós temos pequenos grupos, temos as células e outras coisas mais. Ela deveria ter, entre 20 a 30 anos, a igreja deveria ter, no mínimo, um ponto de pregação ou uma congregação. Ocorre que, estou falando de multiplicação, multiplicando a visão de Deus. Ocorre que tem igrejas, que não tem sequer um ponto de pregação. E pessoas, por exemplo, com mais de 5 anos, vamos colocar assim, de 5 a 10 anos como crente, o ideal de Deus na vida como um todo é crescer. Crescer em amor, multiplicar, se desenvolver, amadurecer, frutificar, A Bíblia diz em Lucas 2, a partir do verso 52, se não me engano, que Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e na graça de Deus, Eu queria colocar aqui, isso é indispensável para a multiplicação e o crescimento gradual e paulatino de uma igreja, do corpo de Cristo, dos membros de um crente, a maturidade espiritual, o crente, ele não pode ser imaturo, em todos os sentidos, psicológico, relacional e espiritual. Eu queria colocar 5 atitudes que impedem a multiplicação e o crescimento, Primeiro, a maldade, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e malícia. 1 Pedro 2:1. Dolo, despojamo-nos, portanto, de toda a maldade e dolo. 1 Pedro 2:1. Hipocrisia, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo e hipocrisia, 1 Pedro 2:1. Inveja é o quarto princípio que impede a multiplicação e o crescimento do crente como um todo e da igreja, sendo a igreja corpo de Cristo.
despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia e invejas, né? 1 Pedro 2:1. Então, maledicência, o quinto e último princípio. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda a sorte de maledicência. Carta de 1 Pedro 2:1. Né? Por último, Pedro adverte aqui a maldade e maledicência, né? O pecado da língua. Maledicência é falar mal da vida alheia, né? Fofocar, ser mexeriqueiro, né? Por exemplo, a maldade foi o pecado dos irmãos de José do Egito, que o venderam para os comerciantes e mercadores israelitas, né? Então, o que impede o nosso crescimento? Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência, né? A igreja é um lugar de gente resgatada e redimida. Primeiro ponto aqui do autor. Todo pecado, por isso, ela se une numa visão de Deus para executar a sua obra. Então, o autor aqui ele está falando no sentido de que Jesus escolheu 12. Jesus transformou a água em vinho. Jesus multiplicou os pães e os peixes, e seus discípulos distribuíram para todo o povo. A igreja, no ponto 2, igreja de qualidade. A igreja deve buscar a visão de Deus e precisa entender que em todo o contexto do Novo Testamento vemos discípulos centrados no indivíduo e não em programas, né? Você pode aí elaborar um excelente programa, calendário, cronograma durante o ano todo na igreja. Mas se a igreja não multiplica, né? Pastor Fanini, que foi meu pastor da PIB de Niterói, né, de saudosa memória, ele falava que a matemática do evangelho, do reino de Deus e do evangelismo é ovelha gera ovelha. Não é pastor que gera ovelha. O pastor ele apacenta a ovelha, ele guia, ele cuida da ovelha, mas quem gera a ovelha é a própria ovelha. Então, é a matemática do evangelho. Pastor Fanini dizia que ovelha gera ovelha, é um ganhando mais um. E esse um que foi ganho por essa pessoa, ele redunda para o reino de Deus, ele ganha outra pessoa para Deus. Então, se uma vez no mês ou na semana, você e eu, nós ganharmos uma pessoa para Jesus, no mês, por exemplo, cada pessoa, se a igreja tem 50 membros, vamos botar assim, a congregação, se cada pessoa daquela igreja ganhar uma pessoa, uma alma, uma vida para Jesus durante aquele mês, só aquele membro teria ganhado 12 pessoas. Agora você multiplica isso por 100. Se as 100 pessoas, os 100 membros daquela igreja, cada membro ganhar uma alma para Jesus durante um mês, isso você multiplica 12 pessoas por 100. Ao longo do ano todo, quando chegar em dezembro, a igreja terá ganhado ou ganho quantas pessoas para Jesus? Se cada pessoa ganhou uma alma por mês, se são 12 por ano, os 100 membros ganhando 12 no ano, quanto isso? Isso aí não cresceria, né, para benefício, para algo positivo para o reino de Deus, né? Então, a ordem natural nossa,
do reino de Deus é crescer, é multiplicar. Que Deus nos abençoe. Amém.